teologia, a gente está falando sobre alguns temas que são muito específicos, né? Aí a gente fala sobre antropologia, sobre psicologia, parapsicologia, a gente está falando agora sobre, hoje é o dia de falar sobre igreja, dentro dessa visão científica, dentro dessa visão não religiosa, mas uma visão própria de quem quer realmente estudar alguma coisa, tá? Então, dentro disso, vamos ver aqui alguns conceitos sobre igreja. Eu vou ler aqui. Foi nesse sentido que a palavra grega, eclésia, foi escolhido pelos tradutores da Septuaginta. Septuaginta, ou seja, os tradutores 250 anos antes de Cristo. Tá? A tradução grega da Bíblia hebraica ou Antigo Testamento para traduzir o substantivo hebraico kahal, usado pelos judeus para designar a congregação ou assembleia geral do povo do deserto, reunida por Moisés. Olha só, então lá quando eles foram traduzir do hebraico para o grego, então eles usaram a palavra eclésia. Então, quando Jesus vai falar sobre a minha eclésia, a minha igreja, ele já está usando, não é, aquilo que ele leu, porque a Septuaginta era a Bíblia da época de Jesus, porque ela já estava traduzida para o português, para o grego. Não estava, porque o hebraico na época de Jesus já não era mais falado, o povo já não falava. A língua que eles falavam era o aramaico e o grego. E aí nós temos a Septuaginta no grego, era a Bíblia, o Antigo Testamento, no grego. Então Jesus leu lá na Septuaginta, né, a tradução que foi feita para o povo, chamada a congregação lá no deserto, foi traduzido como eclésia, chamados para fora, mas no sentido de ser grupo e não de tirar o grupo de algum lugar, alguma coisa assim. Bom, aqui até pode, né, se casar com a ideia de ser tirado de fora do Egito, né? Então pode ser que essa na Septuaginta foi usada assim, mas Jesus traz para o cristianismo, não é, essa mesma palavra, a congregação, né, dos adoradores. Na Septuaginta, usa a eclésia cerca de 100 vezes. Então estava lá, não tinha nem como Jesus deixar de usar. Né? Cerca de 100 vezes, na maior parte para carral. O termo eclésia tem o sentido básico de assembleia. Aqui está, Deuteronômio, 1 Reis. Apenas o acréscimo de Kyriou, do Senhor, está a ele um sentido teológico. Entendeu? Quando coloca eclésia Kyriou. Ou uma expressão como de Israel. Ou a expressão como está, né, 1 Reis 8,14. Ou dos santos, no Salmo 89, O uso de sinagoga é similar, tem o mesmo sentido. Este também é muitas vezes usado para carral e tem tanto um sentido geral, assembleia, quanto um sentido técnico, congregação de Israel. Portanto, tanto em grego, na Septuaginta e no Novo Testamento, como em hebraico, o Antigo Testamento, a palavra igreja tem o significado genérico de assembleia, congregação, reunião, etc. Não tem aquela ideia de sair para fora. Podendo ser usada, dependendo do contexto, em sentido religioso ou profano, secular, de um simples ajuntamento com outras finalidades. Veja Atos dos Apóstolos, 19, 32, 39 e 41. Então, o que é mencionado, veja o que é estudar adequadamente alguma coisa. Porque quando você vai ler sobre a eclésia, né, só na teologia, você vai ter a ideia de que é Deus tirando, é como se fosse uma palavra criada por Jesus para dizer assim, olha, eu estou tirando vocês do mundo para... Entendeu? Quando na verdade é o contrário.
Deus nos quer no mundo. Luz, somos luz e sal para sermos bênção no mundo. Não é para tirar do mundo, é para empurrar para o mundo. É mandando ovelhas para o meio dos lobos. E o lobo aí não é nem no mau sentido, não. É no sentido de não serem ovelhas. Entende? Então, a palavra, né? Se a gente estuda adequadamente a respeito do que seja igreja, a gente agora já tem uma ideia, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, o que é que realmente quer dizer essa palavra igreja. E serve para não um grupo, entendeu? Um grupo específico, uma igreja local, um grupo de um lugar só, não. Serve para todos os salvos de todos os tempos, alcançados pelo Espírito, abençoados por Deus e salvos pela misericórdia da graça. Tá bom? Então, a igreja tem esse sentido abrangente e completo.